Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós leremos versículo 1 ao versículo 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Mas alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Oremos. Senhor Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo. E nós te agradecemos pela Tua palavra que nos revela isso, que nos revela coisas que jamais veríamos se não fosse por ela, se não fosse pela Tua revelação. Te pedimos que agora o Senhor fale conosco por meio dela, pelo trabalhar do Teu Santo Espírito em nosso coração, em nossa mente, nos transformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos fez, para Te glorificar, para sermos como Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim nos transforme, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de cura, para qualquer outra pessoa, principalmente pessoas que só conhecem a igreja pela TV, a primeira coisa que elas pensam são naqueles espetáculos que são encenados, onde pessoas vão lá na frente e se debatendo, dizem que tem demônio, ou pessoas que estão ali e de repente dizem que conseguiram a cura que nunca haviam conseguido antes. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos uma coisa diferente. Diferente desse foco em milagres. Há também a história de que uma das vezes em uma dessas igrejas que faz esses espetáculos na TV para dizer que Jesus está ali curando, o que na verdade é só um meio deles chamarem pessoas para conseguir ganhar mais dinheiro, e isso é uma tristeza para o Evangelho, porque eles se dizem evangélicos, eles dizem que estão trazendo a palavra de Deus, mas em uma certa vez, uma senhorinha foi lá para dar o seu testemunho, porque tem aquele momento, né, onde cada um vai dizer o carro que ganhou, a casa que ganhou, o emprego que conseguiu, e essa senhorinha chegou lá, e na hora que perguntaram qual foi o seu milagre, qual foi o seu milagre? Aquela senhorinha surpreendeu a todos, porque ao invés de falar de algum carro, de alguma viagem, de algum bem material que ela conseguiu, alguma riqueza, ela simplesmente disse: Jesus perdoou os meus pecados. Jesus perdoou os meus pecados. Imaginem a surpresa daquele homem que a estava entrevistando, daquelas pessoas ali. Foi tanta surpresa que ele insistiu: mas qual é o milagre? Esse é o foco que nós temos visto. Pessoas que idolatram a cura e bens materiais, vitórias terrenas,
antes daquela que é a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as curas, a maior coisa, a maior graça que nós recebemos em Cristo Jesus. E essa é a graça que aquela senhorinha, que conhecia mais de Bíblia do que o restante dos pastores que estavam ali, disse: Jesus perdoou os meus pecados, Jesus perdoou os pecados do seu povo. E é isso que esse texto nos ensina, meus irmãos. Esse texto nos ensina que Jesus tem autoridade para perdoar pecados daqueles que vêm até Ele com fé e porque Ele é Deus. Jesus tem autoridade para perdoar pecados daqueles que vêm até Ele com fé e porque Ele é Deus. A primeira parte desse ensino se encontra nos versículos 1 a 5, e eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Logo no versículo 1 diz assim: dias depois. Esses dias depois se refere a dias depois da viagem que Jesus fez pela Galileia, pregando a palavra. Pois esse era o foco dele. O foco de Jesus não era trazer cura, tanto que ele não curou todas as pessoas que estavam ao seu redor. Mas o seu foco era pregar a palavra. Versículos antes, no capítulo 1, ele diz que ele veio ao mundo para pregar a palavra. Os discípulos o estavam buscando porque diziam: muitos te procuram, logo depois dele ter curado uma multidão, de ter expulsado vários demônios. E Jesus, naquele momento, não disse: ok, vamos parar tudo, isso é o mais importante, vamos ali para curar. Não. Jesus disse: vamos a outras regiões, às cidades vizinhas, para que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Esse é o foco de Jesus. E ali, no versículo 1 ainda diz: entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Essa casa, como nós vimos em uma das últimas pregações, provavelmente era a casa da casa de Pedro, onde Jesus havia curado a sogra de Pedro alguns versículos atrás, pouco tempo antes desse evento acontecer. E continuando os versículos, diz assim, versículo 2 até o versículo 4. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então observem até aí o foco. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava ali numa sessão do Mais Médicos para curar? Jesus estava ali procurando pacientes para demonstrar seu poder de milagres? Não, ele estava ali para pregar a palavra da salvação. Aquilo que é o mais importante, aquilo que tem o poder verdadeiro de curar algo que nenhum médico consegue curar. Meus irmãos, observem que eu não estou falando que Jesus não se importava de curar. Nós vemos que nesse texto ele mesmo curou o paralítico. E versículos atrás, no capítulo 1, Marcos mostra ele curando várias pessoas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse não era o foco do ministério de Cristo, mas o foco era pregar a palavra. E assim continua no versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Notem como Jesus estava conhecido. Jesus havia se tornado extremamente popular. Ele estava em casa e logo correu a notícia de que ali estava aquele que não pregava como os mestres da lei, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Aquele que fazia milagres que nunca haviam sido vistos antes. Aquele que demonstrava Deus de uma maneira como ninguém antes tinha visto. E ele estava conhecido ao ponto de que, tanto dentro da casa, como ao redor da casa, não havia espaço para que alguém conseguisse chegar e ir até ele. A casa da época, na melhor das hipóteses, considerando uma casa mais simples, mais comum, suportaria em torno de 50 pessoas ali dentro, e mesmo assim, mais alguns ali fora. Então, mesmo sendo um número não tão grande, se comparado a quantas pessoas nós podemos suportar aqui nesse espaço ou em outra casa,
era muita gente para uma cidade daquela época. Todas as pessoas estavam ali ao redor, inclusive os mestres da lei, como nós veremos mais à frente. E observem que esses mestres da lei estavam ali, mas não com um interesse muito bom. Eles estavam ali, como nós veremos nos versículos mais à frente, como uma espécie de inspetores, prontos para analisar o que Jesus estava dizendo e questionar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Mas o que é mais interessante aqui é que no meio de tudo isso, no meio de pessoas tão importantes quanto os mestres da lei, no meio dessa situação, um paralítico sendo levado num leito, numa espécie de maca, carregado por 4 homens, tenta se aproximar. Imagine a situação, nós temos o costume de olhar para as Escrituras sem conseguir imaginar as cenas tão belas que ela descreve. Mas imagine a situação. Imagine que essa igreja estivesse cheia e alguém estivesse tentando falar com o reverendo Ageu. Estivesse querendo conversar com o reverendo Ageu, pedir conselho, alguma coisa, quisesse se aproximar. Mas ela estivesse tão cheia que até na escada não tinha condições de subir ali. Mas então, aproveitando que nós estamos em uma época de reforma, que tem alguns andaimes aqui por fora, essa pessoa desse um jeito de conseguir subir ao telhado daqui da igreja e cavar, fazer um buraco no teto. E de repente aqui no meio da pregação, começa a cair poeira, começa a cair sujeira e uma pessoa desce. Consegue entender a cena, quão espantosa é? A gente olha para essa cena e não consegue perceber isso. Jesus estava ali pregando a palavra no meio de uma multidão e de repente um buraco começa a ser feito no teto, pó começa a cair e um paralítico desce num leito. Imagine o espanto de todos ali. Todos ficaram boquiabertos. Todos menos um. Jesus, ao olhar para aquela situação, ele não se espantou. Ele não se espantou com o buraco se abrindo. Somente de olhar para a situação, antes mesmo de o paralítico ou um dos seus 4 amigos falarem qualquer coisa, porque observem que não há nenhuma fala deles aqui, é dito que Jesus, olhando para a fé que eles possuíam, conforme o versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Diante de todo daquela situação extrema, daquela busca intensa por ele, Jesus olhou para a situação e ele não se espantou com o buraco no teto ou com um paralítico descendo, mas sim com a sede desse paralítico e desses homens em encontrar aquele que eles sabiam que poderia resolver o seu problema. Mas observem também outra coisa espantosa. Jesus não olhou para o paralítico que estava ali na maca e disse: Eu vejo a tua fé, levanta-te e anda. Não foi isso que Jesus disse. Não era isso que se esperava. Provavelmente era isso que o paralítico esperava. Era conseguir andar. Essa era a coisa que ele estava esperando. E todos devem ter ficado espantados quando Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Mas, meus irmãos, o que Jesus estava fazendo ali não era deixar de atender ao paralítico. Não era deixar de atender aqueles homens, mas era dar a eles muito mais do que eles mereciam. Era fazer por eles algo muito melhor do que o que eles estavam buscando. Porque eles estavam buscando algo que tem sua importância, que é a saúde, que é o conseguir se locomover, e nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto valorizamos isso. Mas o que é mais importante, infinitamente mais importante do que a cura disso, é a cura da nossa alma. É o livramento não da paralisia física, mas da paralisia que o pecado nos traz quando ele nos escraviza. A paralisia que nos deixa imóveis para buscar a salvação. Mas Jesus, ele trouxe para aquele homem
essa bênção que era muito maior do que o que ele esperava. Talvez ele não esperasse, provavelmente ele não esperasse essa resposta de Jesus. Mas podemos ter certeza que ao ouvir isso, depois de um momento de espanto, ele deve ter ficado mais feliz do que se Jesus tivesse logo de cara o curado. Porque, além de tudo, naquela época era comum, assim como em algumas falsas igrejas têm tentado se vender, de que toda doença é resultado de pecado. Imaginem aquele homem que não conseguia se mexer, que precisava ser carregado de um lado para o outro, o quanto ele pensava que aquilo era fruto dos pecados dele. Eu não estou querendo dizer que ele não tinha pecado, porque a Bíblia declara que todos pecaram. Mas o que eu estou querendo dizer é que, diante dessa ideia errônea de que todas as nossas doenças são ocasionadas pelo pecado, o homem sempre deve ter pensado que era um grande pecador. E ao ver o perdão dos seus pecados, ele se maravilhou. Ele se maravilhou diante dessa bênção. Porque Jesus fez muito mais do que ele sequer pensava. Aqui nós vemos o nosso Salvador e a sua graça apresentando a mesma salvação que ele apresentou para nós, que ele nos deu. Às vezes nós procuramos curas e milagres da mesma forma que pessoas que vão a essas outras igrejas, ou até mesmo do que as pessoas que em geral buscavam Jesus. Nós queremos ver coisas espetaculares e paramos de perceber que aquilo mais espetacular do que tudo é que um Deus santo, perfeito, que é justo juiz e que está diante de pecadores que merecem a justa condenação, enviou o seu próprio Filho, que se fez homem, que habitou entre nós, que cumpriu a justiça que nós somos incapazes de cumprir, e que andou até aquela maldita cruz, onde sofreu a ira em lugar de todo o seu povo, em lugar de todos aqueles que vêm até ele com fé, assim como esse paralítico foi. Isso é o mais espetacular. E Jesus, da mesma forma que trouxe aquele milagre da salvação para aquele homem, ele disponibilizou isso para todos nós que vamos até ele com fé. E essa é a beleza do Evangelho. Até mesmo porque a fé que nos leva até Cristo não é produzida pelos nossos próprios méritos. Não é algo do tipo, eu tive fé, por isso eu fui salvo. Eu sou melhor do que você que não teve fé. Mas a fé que nos salva, ela é fruto dos dons de Deus. Ela é um dom de Deus que nos capacita a ir até Ele. Deus nos guia em todo o processo da salvação. Ele nos possibilita a salvação e Ele nos leva até onde nós podemos alcançá-la. É verdade que quem crê somos nós, mas nós só cremos porque Ele nos capacitou a crer. E meus irmãos, entendamos de uma vez por todas o quão mais maravilhoso do que tudo é a salvação. Abram comigo em Lucas, mas deixem ainda essa parte, Marcos aqui aberto também, mas abram comigo em Lucas capítulo 11, dos versículos 9 ao 13. Lucas 11, versículo 9 ao 13. Peço que vocês acompanhem a leitura enquanto eu leio para vocês. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se nós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Observem que o nosso Deus, Ele é gracioso, Ele é perfeito, e Ele promete que a qualquer um que chegar a Ele pedindo com fé a salvação, o livramento dos pecados, da condenação que nós merecemos,
Ele dará até o Espírito Santo. O Espírito Santo que é responsável por aplicar em nós a salvação, nos unindo a Cristo, nos regenerando, nos capacitando com fé e arrependimento para buscar a Ele, nos ensinando a orar. O Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação. E a Bíblia deixa claro, o nosso próprio Senhor Jesus falando aqui deixa claro que a todo aquele que buscar a Ele com fé, pedindo essa salvação, receberá dele, para que, pela graça dele, seja livre da condenação e viva eternamente glorificando aquele que é perfeito e se deleitando nessa perfeição. Não existe riqueza maior do que essa, meus irmãos. Jesus mesmo disse que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Não há riqueza, não há fama, não há profissão, não há estudo, não há nada que se compare à salvação da nossa alma. Porque por mais que vivamos muito nessa terra, a nossa vida sempre será passageira. Mas a salvação que nós temos em Jesus, ela é eterna, de maneira que viveremos eternamente com Ele. E é por isso que não há nada mais valioso do que a salvação. E também abram em Marcos 9, 43 ao 48. Deixem agora só Marcos 2 e Marcos 9 abertos. Marcos 9, 43 ao 48 diz: E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde lhes morre o verme, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Observem que esses textos estão nos ensinando. Esse aqui não é seu foco, mas de uma forma ou outra acaba também nos ensinando isso que eu venho falando para vocês, de que não há nada mais importante do que o nosso destino eterno. Não importa se nós temos as duas mãos, os dois pés, as pernas, o que importa, acima de tudo, é se nós estaremos no lado de cá com Cristo ou no lado de cá sendo condenados por Ele. É isso que nos importa. Meus irmãos, se agarrem a Cristo em busca da salvação. Considerem qualquer outra coisa como insignificante diante de um relacionamento com aquele que é o Salvador. Seja o seu trabalho, seja os seus estudos, seja uma família que você idolatra. Não deixe que nada seja mais valioso para você, para a sua vida, do que a salvação em Jesus Cristo. Versículo 6. Agora, dos versículos 6 a 12, nós vemos por que Jesus tem essa autoridade de perdoar pecados. Por que Ele tem? E a resposta é, porque Ele é Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Notem bem que eles não se pronunciaram. Eles não deram um grito, nossa, isso é blasfêmia. Como assim ele está dizendo isso? Não foi isso. Eles apenas arrazoavam em seu coração. Uma outra maneira de dizer, eles estavam pensando. Lucas, na passagem paralela a essa, ao descrever aqui esse mesmo evento, ele usa essa expressão. Jesus conhecia os pensamentos deles. E Jesus demonstra aqui, só por isso aqui, ele já demonstra que Ele é Deus. Porque só Deus consegue esquadrinhar o coração, consegue saber o pensamento antes mesmo que ele nos saia pela boca. E é isso que ele demonstra aqui. Só por isso, aqueles homens já devem ter ficado mais espantados.
Diante de tudo que estava acontecendo, eles não paravam de se surpreender, porque aquele homem que acabava de ter dito que perdoaria os pecados do paralítico, agora estava sabendo o que eles estavam pensando. E continua no versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Foi isso que eles pensaram. E eu quero destacar algo muito importante para vocês. Muito importante para nós. Eles não estavam errados. Esses homens não estavam errados com esse raciocínio. O raciocínio estava correto, é bíblico. Se alguém chegasse para vocês hoje e dissesse, seus pecados estão perdoados, eu perdoei seus pecados, o que é que vocês diriam para essa pessoa? Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que só Deus, somente Deus, pode perdoar pecados. Eles estavam corretos nesse momento. O Senhor mesmo diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. E o salmista falou que o perdão está com Deus, não está com o homem. Não é do homem que procede o perdão, mas é de Deus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder religioso, ninguém pode perdoar os nossos pecados, a não ser um que é Deus. Nós apenas falamos da palavra que promete o perdão pela graça de Deus na obra de Cristo. Mas quem perdoa é Deus. E nisso, esses homens estavam certos. Mas o que eles não tinham entendido é que Jesus é Deus. Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado, aquele que é perfeito, que é todo-poderoso, que tem autoridade para perdoar pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. De forma que toda a autoridade para perdoar pecados está nas mãos de Cristo. Ele é o próprio Deus e Ele é aquele que se sacrificou para possibilitar, para providenciar o perdão. O perdão para todos aqueles que vêm a Ele com fé, a fé que Ele mesmo nos dá e que nos une no sacrifício que Ele fez ali naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus e por isso Ele pode perdoar pecados, por isso Ele pode perdoar os pecados daquele paralítico, por isso Ele perdoou os pecados da mulher que ungiu seus pés, por isso Ele perdoou o pecado dos apóstolos, de outras pessoas que estavam à sua volta, por isso que Ele perdoou os pecados de todos aqueles que fazem parte do seu povo, por isso Ele perdoou os pecados de nós que somos dele, que fomos unidos a Ele pela fé que Ele mesmo nos deu. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é Deus. E continua no versículo 8, meus irmãos. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus não fez esse questionamento por causa do raciocínio deles. Como nós falamos, estava correto. Mas o que Jesus estava questionando é como eles ainda não haviam percebido que estavam diante daquele que é a imagem exata do ser de Deus. Jesus já havia feito inúmeros milagres, tanto que havia uma multidão naquela casa querendo ouvi-lo. Jesus havia, no capítulo 1 de Marcos, como nós já lemos, ele havia expulsado um demônio de um homem na sinagoga. Ele havia curado uma multidão que havia se reunido depois de que ele já havia curado a sogra de Pedro. Ele havia expulsado demônios, ele havia feito vários milagres. Inclusive, ele já havia transformado a água em vinho. Que, ao contrário do que alguns falsos profetas dizem por aí, é um milagre importante que demonstra a sua autoridade, demonstra o seu poder como Deus. Jesus já havia demonstrado que ele era Deus, que ele é Deus. E é isso que ele questiona, como assim vocês ainda não entenderam? São tão sábios, se dizem tão inteligentes e ainda não perceberam.
E isso é um perigo para nós. Às vezes, queremos ouvir pessoas que se dizem inteligentes ou nos achamos como essas pessoas na universidade e no trabalho e começamos a questionar a palavra de Deus, começamos a questionar a divindade de Cristo e começamos a achar que somos mais sábios do que o próprio Deus encarnado. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, para o que Jesus disse, para o que nós vemos relatado por meio de pessoas que acreditavam tanto nisso, que estavam prontos para morrer pelo que pregavam, ou nós assumimos que Jesus é Deus, ou nós viveremos como pessoas hipócritas, que no fundo sabem que Jesus é Deus, mas tentam negar, porque não querem abrir mão da sua vida de pecado para buscar aquele que manda viver em santidade. E nós devemos tomar cuidado com isso. No versículo 10 ao 12 ainda diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Então, depois de ter mostrado que ele era Deus, lendo os pensamentos deles, tendo lembrado que as obras que ele já havia feito, tendo dito que poderia perdoar pecados, Jesus agora cura o paralítico. Mas não para dizer que, olha, como seus pecados foram perdoados, a tua doença também foi. A tua doença acabou. Não, não é uma consequência. Nós já acabamos de falar sobre isso. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui era que, da mesma forma que ele não estava brincando, que ele estava falando a verdade, com a autoridade que ele tinha para perdoar pecados, da mesma forma, ele tinha autoridade para dizer àquele homem: se levanta e anda. E da mesma forma que aquele homem se levantou e andou no momento que ele disse, da mesma forma, os pecados daquele homem foram perdoados no momento que Jesus assim declarou. E por que Jesus tem essa autoridade? Por que ele fez tudo isso? Porque ele é o Filho do Homem. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse. Filho do Homem. Essa é uma expressão que é muito fácil a gente não entender bem. Eu passei muito tempo sem entender. Mas, meus irmãos, Filho do Homem, quando Jesus se chamava de filho do Homem, ele não estava querendo dizer: olha, eu sou de carne e osso. Ele era de carne e osso? Era. Ele era 100% homem, assim como também era 100% Deus. Mas o ponto não era esse. A ênfase desse título não era dizer: olha, eu sou homem. Pelo contrário. A ênfase desse título era mostrar a divindade dele, a autoridade que ele tinha. Porque esse título, Filho do Homem, quando Jesus usava para si, era uma referência ao homem que Daniel viu descer, que Daniel em seu livro nos relata. O homem a quem foi dada toda a autoridade. O homem a quem foi dado o domínio e glória e o reino, para que os povos e nações e homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. E Jesus diz: eu sou esse. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade para perdoar pecados, para curar, seja lá o que for, e para reinar eternamente, sem jamais ser sequer ameaçado, porque eu sou todo-poderoso, eu sou o próprio Deus. Meus irmãos, Jesus tem autoridade para perdoar pecados de todos aqueles que vêm a Ele com fé, porque Ele é Deus. Esse é o ensino do nosso texto. E isso nos leva a algumas aplicações. Primeiro, assim como esse homem foi a Jesus, crendo que ele era poderoso para resolver qualquer problema que ele apresentasse a Jesus, nós também devemos ir a ele, crendo que Jesus é todo poderoso e que não há nenhum problema que permaneça de pé se ele quiser pôr um fim nisso pela sua autoridade. Nós devemos buscar a ele em oração, buscar a ele sendo guiados pela palavra, sempre recorrendo a Ele, não recorrendo antes de tudo a
a nossa família, que é importante, não recorrendo antes de tudo a tratamentos que têm sua utilidade, mas antes de tudo, antes de até ir depois para esses recursos, devemos recorrer ao Senhor em oração. Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que tem autoridade para resolver qualquer problema. E todo o resto devemos colocar nas mãos dele, porque até mesmo o médico super capacitado, até mesmo a família que tem sabedoria para aconselhar, só vai conseguir alcançar um resultado se assim Jesus o quiser. Recorramos primeiro ao Senhor. Em segundo lugar, devemos lembrar diante da condenação que nós temos, que nós merecemos, que Jesus pode nos salvar, que Jesus salva todos aqueles que vêm a Ele com fé e que essa fé é um dom de Deus. Então, sabendo que a condenação é o maior problema que precisamos resolver, mas que em Cristo esse problema é derrotado, é destruído, sempre recorramos a Ele em busca dessa solução, da maior solução do maior dilema que nós temos na vida. A condenação que todos nós merecemos pelos nossos pecados. Que isso seja o principal motivo de buscarmos ao Senhor Jesus. Terceiro, devemos lembrar que se for vontade do Senhor Jesus, Ele pode nos curar até mesmo das mais terríveis doenças. Não importa o quão graves sejam. Ele pode nos curar tanto por meio de terceiros, porque isso não invalida a sua autoridade e a sua ação. Quando nós somos curados por meio de médicos, por meio de remédios, Deus está ali nos dando essa graça. E Ele também pode nos curar de maneira milagrosa, como Ele fez aqui, como Ele fez em outras passagens das Escrituras, como Ele fez a pessoas que inclusive estão próximas a nós, que nós conhecemos de alguma forma. Então acreditem que se for a vontade do Senhor Jesus, Ele pode nos curar, não importa quão grave seja o problema. Mas que sempre saibamos que mesmo que não tenhamos, possamos não ter a cura desse problema, em Cristo nós temos a cura do maior dos problemas, que é a condenação. E porque seremos salvos pela graça dEle, todos esses outros problemas que podem nos acompanhar durante toda a vida aqui na terra, serão destruídos e terão um fim. Não nos assolarão jamais, porque em Cristo toda lágrima será enxugada, toda doença será encerrada. E por fim, meus irmãos, sabendo que Jesus é Deus, nós devemos tratá-lo como tal. Ele não é inferior a Deus Pai. Essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, totalmente errada. Jesus é o próprio Deus, Deus Todo-Poderoso, e como tal, Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado e Ele deve ser obedecido. Jesus era homem? Era. Mas Ele era o Deus encarnado, Ele é o Deus encarnado. Que assim vivamos para a glória dEle e por isso oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela obra de Cristo Jesus. A obra, Senhor, que nos deu o perdão, porque pelas nossas só há condenação. Nós te agradecemos porque Jesus tem toda a autoridade para perdoar pecados, porque Ele mesmo é Deus. Ele é o Filho do homem, aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é gracioso, a Tua obra nos trouxe salvação, mesmo sem merecermos. E te pedimos que consigamos viver para a Tua glória diante dessa mensagem salvadora, sabendo que, Senhor, a salvação em Ti é o mais importante que precisamos buscar. Assim nos guie e nos santifique, para que vivamos em resposta a essa salvação, uma vida em obediência a Ti e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.